muito. Nunca sei se eu falo bom dia ou boa tarde. Como eu ainda não almocei, é dia. Mas dizia minha avó que quem já almoçou já é tarde. Boa tarde, quem já almoçou. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nossa última live, tô colocando aqui o tema. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Deixa eu fixar aqui. Pronto. Chegando ao último dia das lives de Jornada Criativa. Ontem eu até falei um pouquinho, dei uma pincelada sobre esse assunto de hoje, que é o que fecha essa jornada. São os chakras. Tô aqui tomando um cafezinho, que eu ainda não almocei. Então, hoje o tema são chakras. E aí você pode me perguntar o que chakras tem a ver com essa jornada criativa, com criatividade. Quem acompanhou as lives, né, a semana toda, vai conseguir aí fazer conseguir amarrar esse assunto, né, e hoje eu vou falar sobre isso. Nós falamos muito sobre energia, né, o que tem a ver a criatividade. Falei sobre, na segunda-feira falei sobre os bloqueios criativos, na terça-feira falei sobre vibração, na quarta-feira falei sobre as ondas cerebrais, né? Como que a gente fica nesse estado criativo. Então, um vai complementando o outro, né? E ontem falei também bastante dessa questão energética e das polaridades do yin e do yang. Então, tudo isso leva a gente a ter uma jornada criativa. Tudo isso leva a gente a ter uma vida criativa sem medo, né? Porque a gente tem muito medo de criar. E de novo aqui eu repeti isso a semana toda. Criar não é só pra gente fazer uma tela, fazer uma pintura, pintar mandala, fazer artesanato. Não, é criação. É pra gente aprender a criar, a co-criar, né? Nós somos criação. Então temos que ter criatividade para poder criar, co-criar, manifestar. Então, a criatividade, ela tá totalmente associada com a nossa vida, né? Então, se a gente não sabe estar no estado energético para criar, a gente não consegue manifestar nada e a nossa vida vive nesse looping. Então, nós precisamos entender como que a gente funciona energeticamente, biologicamente, porque na segunda-feira a gente falou muito sobre isso, né? Como que a gente bloqueia, como que o nosso corpo é feito de química, bioquímica, e como que isso prejudica a gente vivendo sobre estresse, né? O que o estresse faz com a gente, qual que é a química que ele libera no nosso corpo. Então, não é só simplesmente para virarmos artistas, pintores, não. Claro que a gente vai conseguir desbloquear essa criatividade e realizar muitas atividades artísticas, né? Mas o principal é a gente conseguir aí criar, co-criar, manifestar e a gente conseguir ter uma vida fora desse controle aonde o sistema coloca a gente, que foi muito o que eu falei na segunda e na terça-feira, né? A gente vive muito baseado nisso, sempre na reatividade, sempre no controle, e tem uma razão, obviamente. E hoje eu vou falar sobre, para fechar todo esse assunto, vou falar sobre chakras, tá? Para quem não sabe o que são chakras, são os nossos centros energéticos. E eu trouxe aqui, deixa eu terminar de beber esse café. E eu trouxe aqui, para quem não sabe o que são os chakras, aqui, ó. São esses centros energéticos, hoje bastante conhecido, né? A gente ouve falar muito de chakra, principalmente pela disseminação da yoga, né? Então, assim, já é um tema onde as pessoas sabem, as pessoas podem não entender, mas elas sabem hoje, a grande maioria sabe o que é.
Algumas pessoas ainda não, mas eu acredito que a gente vai cada vez mais ouvir falar sobre chakras, sobre energia, centros energéticos, né? Quando a gente está falando sobre despertar, a gente está aí falando também sobre esses centros energéticos, tá? Então aqui são 7 deles, mas nós temos muito mais chakras. Quando eu penso que o meu corpo é energia, eu sou vibração, eu sou um átomo, né? Então, eu sou feito de chakras. Nós temos muitos chakras, mais de 70 milhões de chakras nas nossas mãos, que é o reiki, né? Quando você vai fazer o reiki, ou quando você vai fazer um jorei, ou até mesmo uma oração, né? Então, aqui, ó, tem pontos energéticos que saem de nós, aqui também, enfim, nós temos vários pontos energéticos, mas esses aqui são os principais pontos energéticos e os mais comuns da gente ouvir falar, tá? Então, aqui é o chakra base, que é o chakra sacro, né? Que ele tá aqui embaixo, perto da nossa, né? Ele pega bem lá embaixo, perto da vértebra, da nossa coluna vertebral. Aqui é o chakra sexual, tá? É o onde a gente é o laranja. Eu vou falar de cada um deles, tá? Aqui que é o segundo. Aqui é o nosso plexo solar, tá? Que é o terceiro, que é o amarelinho. Aqui é o quarto, que é o cardíaco, que tá bem no nosso coração mesmo, tá? Aqui é o quinto, que é o laríngeo, que tá bem na nossa garganta. Aqui é o sexto, que tá bem aqui no nosso terceiro olho, tá? É esse chakra que a cor dele é um azul índico. E o sétimo, que é o coronário, que tá bem aqui no topo da nossa cabeça, né? Por isso que muitas pessoas têm aflição. Por isso que quando a gente nasce, a muleira, né? Porque isso aqui ainda está em formação. E muitas pessoas não gostam, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto, que põe muito a mão na minha cabeça. Pra quem não sabe, se você tá chegando aqui agora e não me conhece, eu também sou reikiana e acredito muito no reiki. O reiki foi uma das melhores coisas que eu fiz, das melhores escolhas que eu fiz na vida. Eu me formei no dia 7 de março de 2020, então já tô indo aí para 5 anos como reikiana. E eu me formei 2 semanas antes, nem isso, acho que quase 2 semanas antes da pandemia, 10 dias antes. E foi um feeling que eu tive, assim, porque eu e umas amigas sempre falávamos, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, e nunca ninguém ia. E naquele, eu vi, dessas minhas amigas mandou a propaganda do reiki de um lugar, e eu falei, eu vou fazer. Então também vou. E aí fomos nós 3. E eu sabia que eu tinha que fazer o reiki naquele momento. E aí logo em seguida veio a pandemia e foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu me curei da psoríase, eu tive uma catarse de psoríase em 2020, porque em 2019 meu pai faleceu. E por conta dessa perda, né, desse luto, eu tive ali uma catarse de psoríase. E eu me curei ali, eu me tratei, né? Vamos dizer que a psoríase, ela é uma doença autoimune, então ela, né, você trata ela. E eu me tratei dela só com o reiki e com óleos essenciais. Já era a segunda vez que eu tinha, e eu, nessa segunda vez, não quis tomar remédio, porque os remédios para isso são bem invasivos, e eu sou uma pessoa que faço de tudo para não ter que tomar remédio, para não ter que sujar mesmo o meu organismo, né, com isso. E aí eu fui e fiz o reiki. Então, foi a melhor coisa que eu fiz. E aí eu me tratei da psoríase somente com o reiki e os óleos essenciais. Então, assim, para quem não sabe, uma catarse... Oi, Ale! Tudo bem? Seja bem-vinda. E eu fiquei assim, a primeira vez que eu tive, você só viu o branco do meu olho. Na segunda vez já foi mais tranquila, assim, mas como também entrou a pandemia, eu tive muita paciência de tratar. Então eu só tratei com o reiki e com os óleos essenciais.
Então, eu sou muito suspeita para falar do Reiki. Eu também tô com saudade. Você fugiu dos treinos, você não está mais treinando. Cadê tu? Então, eu acredito muito na energia do Reiki. Então, o que que o Reiki, né? O que que os chakras têm a ver com a criatividade aqui para encerrar esse último dia de live sobre a jornada criativa? Na verdade, hoje eu escrevi porque eu, com meu TDAH, ele anda maravilhoso. E aí eu vou falando, e quando eu vejo já passou 1 hora de live e eu não falei nada do que eu tinha que falar. Então tá bom, se você tá treinando por aí, tá maravilhoso. O importante é treinar. Se você tá treinando, então você já tá maravilhoso. Então, hoje eu escrevi. Então, voltando, falando o que são esses centros energéticos, né? O que são os chakras? Eles são vórtices, rodas mesmo, que elas giram, né? Então, todos esses pontos aqui que eu mostrei pra vocês, eles giram. E todas as vezes que eles não estão girando, é porque eles estão bloqueados. O que o Reiki faz? O Reiki desbloqueia, né? É como se ele limpasse. Imagina um ventilador que ele tá ali e ele vai ficando com pó, né? Então, esses vórtices, essas rodas, né, energéticas, elas servem para quê? Para fazer o nosso corpo, principalmente energético, funcionar. Quando o energético está em equilíbrio, automaticamente o meu físico, né, e o meu mental também está. Uma coisa mais a outra, né? A gente tem vários corpos, né? E esses corpos entrando em desequilíbrio, eu vou afetando e chega uma hora que chega no meu físico. Então, quando eu tô em desequilíbrio energético, uma hora isso vai chegando, se aproximando e afeta o meu físico. Então, quando eu não tô com esses vórtices girando normalmente, quando eu tô com eles sujo, começam a aparecer várias coisas, vários problemas, vários bloqueios, e muitas vezes a gente não entende. Então, o que o Reiki faz? O Reiki faz esse alinhamento, né, dos chakras, que aí automaticamente ajuda no nosso corpo físico, no nosso mental e no nosso espiritual, porque um vai sendo consequência do outro, né? E cada chakra, como eu sei que eu tô desalinhada? Porque cada chakra corresponde a um órgão, corresponde a um sintoma, corresponde ali a um centro energético. Então, aqui a gente tem esses principais. E os animais também têm, viu? Os animais também têm esses centros energéticos e a gente pode fazer reiki neles, ó. Os cachorrinhos, todo animal tem centro energético. Então, por isso que a gente fala que os gatos são muito sensíveis, né? Então, os gatos também aplicam reiki, né? Quando ele tá ali, essa limpeza energética, né? Esse poder energético que os gatos têm, né? Os cachorros também têm essa sensibilidade, né? Então, assim, a gente acha que eles não têm essa inteligência, que não tem isso. E tem sim. Por isso que, muitas vezes, né? A gente vê... Eu já vi alguns casos de cachorros, assim, que tem uma doença que ou que o dono teve, ou que talvez poderia ter, sabe, assim, afetado. Então, os bichinhos, eles têm, sabe, assim, eles servem como protetores também, porque eles absorvem isso, essa energia do ambiente. Então, muitas vezes, quando eles estão doentes, observem, né? Se observe. Então, assim, surgiu alguma coisa no bichinho. Observa o que ele tá tendo ali. Porque às vezes isso pode ser um sintoma que o seu ainda tá leve, mas que tá querendo te mostrar alguma coisa. A gente não faz essas associações porque nem todo mundo acredita nisso. Eu acredito porque eu acho que os bichinhos, eles são reflexos, né, da gente. E eles estão ali de alguma forma captando essa energia do ambiente, fazendo essa limpeza do ambiente. Então, eu acredito bastante. E pode aplicar o reiki também. Em qualquer coisa você pode aplicar o reiki, porque tudo tem um centro energético, tudo tem consciência. Você pode aplicar reiki nos ambientes, você pode aplicar reiki em tudo, absolutamente tudo, né? Que o reiki tem ali os comandos, os símbolos, mas tudo tem centros energéticos, tudo é energia.
tá? Então, quando aqui a gente começa a ter alguma questão física, é porque algum desses centros, eles estão entrando em desalinhamento, eles estão desalinhados. E o que isso tem a ver com a minha criatividade? De novo, o fato de estarmos com esses chakras desalinhados, a gente vai perdendo essa capacidade de criar. E, de novo, criar não é para você pintar mandala, né? É para você ter a capacidade de você elaborar, a capacidade de você conseguir manifestar, de você conseguir cocriar, de você ter uma vida fluida, de você ter uma vida harmônica, equilibrada, de você conseguir elaborar um projeto, de você ter a capacidade de pensar em soluções criativas. É tão importante saber que os seres integrados e o corpo físico, exatamente, sempre afeta de alguma forma, porque primeiro não começa no físico, o físico é o último. Então, imagina como nós estamos energeticamente para depois chegar no físico. Por quê? São poucas pessoas ainda no mundo que fazem o reiki ou que fazem qualquer prática energética para se alinhar, né? Então, assim, seja qualquer coisa, seja um yoga, seja um exercício, seja uma boa alimentação, porque o fato de não termos uma boa alimentação afeta os nossos chakras, afeta, né, os nossos centros energéticos. Então, assim, quando a gente não tem essa consciência, a gente vai levando a vida. E quando chega no nosso físico, é porque já tá há muito tempo no nosso emocional, no nosso energético. Então, para chegar no físico, teve que cavar muito energeticamente, né? E eu vou falar de cada um deles, assim, as consequências deles. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, né? Não é a criatividade, a gente aprender a criar é para criar uma vida boa, é para criar um bom caminho, uma boa jornada. Não é só sobre você fazer o artesanato, você ter essa inteligência, mas é pra gente realmente expandir a nossa consciência e entender que a gente não é só isso aqui, né? Que a gente não veio aqui, eu falo muito isso, que aqui não é resort, né? Que a gente tá aqui que a gente tá aqui por tantas outras questões e a gente precisa expandir isso. Então, o fato de a gente aprender a criar e co-criar, que inclusive, ó, Suelen Biscola, entrem no canal dela, que ela é expert em ensinar cocriação. Então, a gente precisa aprender e entender que a gente não é só isso aqui, né? Que existem outras camadas que a gente precisa cuidar para a gente poder, inclusive, manifestar aqui nessa dimensão. Então, quando eu tô com os meus outros corpos energéticos desalinhados, leva um tempo para se manifestar aqui no meu corpo físico. E a gente precisa aprender a cuidar desses outros corpos também, tá? Então, eu vou falar um pouquinho, vou falar rapidinho, porque eu falo bastante, olha lá, já foi 20 minutos de live e eu falo muito. Mas vamos lá. O primeiro chakra, que é o nosso chakra base. Deixa eu ir aqui riscando o meu. O que acontece? Ele é a nossa base. Ele é o que dá o nosso instinto de sobrevivência. Essa energia. A cor dele é o vermelho, que é exatamente isso, essa coisa sanguínea, essa ação, né? Então, quando eu coloco uma roupa vermelha, e quando a gente fala ali também de usar o vermelho para se proteger e tudo mais, tem muito a ver com essa energia. Energia de sobrevivência, energia de dinheiro, de matéria. Como que eu sobrevivo? Né? Eu preciso comer, eu preciso comprar, eu preciso usufruir, preciso morar numa casa, eu preciso materializar. Então, quando eu tô com esse meu chakra desalinhado, provavelmente eu tô numa depressão, eu tô num desânimo danado. Muitas pessoas que... e a gente vai entender, tá? Esse é o base. Se esse aqui também está desalinhado, todos os outros também estão, né? Então, também pensando de cima para baixo, se tá tudo desalinhado daqui, automaticamente a minha base também vai estar desalinhada. Então, ele é o que me sustenta aqui nessa dimensão. Então, eu preciso ter força para acordar. Então, as pessoas que estão
desanimadas, depressivas, elas estão completamente com esse chakra bloqueado. Então, por isso que a gente fala, usa mais o vermelho, usa cores mais fortes, porque as cores também, que nem às vezes eu falo, né, dos acessórios da gente, por exemplo, depois eu vou falar, né, desse daqui, é a cor desse chakra aqui da garganta. Então, a gente precisa começar a aprender a ativar também os nossos centros energéticos com as cores, com os acessórios, com as roupas, né? É para isso que serve tudo isso. Então, quando eu tô com esse meu chakra desalinhado, pessoas que muitas vezes cometem, né, o sui, não vou comentar aqui porque às vezes o algoritmo cancela, a gente bloqueia, mas assim, pessoas que estão muito ruins, assim, energeticamente, porque não tem força para levantar, não tem força para acordar, é um desânimo total, né? Então, isso afeta toda essa questão da matéria, de ganhar o dinheiro, de sobreviver. A pessoa não consegue fazer o básico. Então, esse chakra em desalinhamento, né, ele causa tudo isso. E ele tá atrelado com, por isso que a gente fala de aterrar, né, com o elemento terra, que é exatamente isso, estabilidade, sobrevivência, né, algo sólido ali, onde eu preciso me sustentar, tá? Então, o fato dele estar desalinhado, ele traz toda essa consequência, né, para a pessoa. Então, precisa alinhar. Então, o que eu faço para alinhar esse chakra? Eu posso estar aí comendo mais alimentos vermelhos, eu posso estar utilizando mais a cor vermelha, eu posso estar pisando mais na terra, tendo esse contato, porque o contato com a terra faz essa troca energética, né? Então, a gente precisa ativar esse chakra. E, obviamente, o Reiki vem aí para equilibrar e alinhar esse chakra, que é a base, que é o que a gente precisa para viver, para sobreviver, tá? Então, vou riscando aqui, minha filha, senão eu vou falando muito, tá? Então, ele faz essa conexão aí com a matéria. Por isso que ele fala de sobrevivência, porque eu preciso sobreviver. É a matéria que faz a gente sobreviver, certo? O segundo chakra é esse aqui, ó. Que ele tá bem perto, aqui, ele é chamado de sacral. Ele tá bem perto dos meus órgãos sexuais, tá? Então, o que que acontece? Às vezes, se eu tenho traumas de infância, se eu sofri abusos, se eu tenho problemas no relacionamento, quando a pessoa está ali sem esse movimento da vida, porque essa questão de sexualidade, né, isso é energia vital também. Então, quando a pessoa, ela tá, e aí vocês vão observando, vai sendo uma consequência. Se ela tá com o primeiro desalinhado, o segundo automaticamente, porque ela não vai ter ânimo, né? Ela vai estar numa depressão total que automaticamente ela não tem ânimo para sentir os prazeres da vida. Esse segundo chakra, ele fala de prazer. A cor dele é laranja. Então, assim, ele fala dessa alegria, desse entusiasmo pela vida, né? Dos sabores. Pode ver que o óleo essencial de laranja, ele traz alegria, ele traz entusiasmo. Então, a pessoa que ela tá com esse chakra desalinhado, ela tá sem vontade de transar, ela tá sem vontade de se relacionar, tá totalmente, se ela tá tendo problemas de relacionamento, grandes indícios desse chakra estar desalinhado, porque ele tá bem ali na região dos órgãos sexuais mesmo, então ele tem totalmente a ver com o prazer. Então, e o prazer de quê? Prazer da vida, né? O prazer de se relacionar, o prazer de comer, o prazer de viver, os prazeres da vida, as alegrias da vida. Então, se você não está tendo vontades, né, de prazeres, se você não está encontrando prazer nas coisas, se você não está encontrando essa sexualidade, essa sensualidade, quando eu tô com a minha autoestima baixa, né? Quando eu tô ali zero, ele faz o quê? Ele baixa esse chakra, ele está desalinhado, ele está com o vórtex dele rodando bem fraquinho. E aí, de novo,
observa o primeiro, uma depressão, né? A pessoa já tá muito, e tanto pode vir desalinhando, né? Vai desalinhando de cima para baixo, e aí a pessoa vai realmente ficando, vai sendo uma consequência das coisas, tá? Então, a cor dele é laranja. Então, se você precisa aí alinhar esse chakra, se você sente que você tá com uma autoestima baixa, que você não tá sentindo vontade aí de se relacionar, que você não tá sentindo vontade de transar mesmo, né, de ter esse desejo, grandes chances aí desse chakra estar desalinhado, tá? Então, observe, né, porque ele tá associado com a criação, porque se eu não estou me relacionando, eu também não vou ter vontade de transar automaticamente. Se eu quero, por exemplo, as pessoas que têm infertilidade, né, pode ter grandes problemas aí nesse chakra, porque ele tá totalmente relacionado com a criação. Onde é que nós vamos criar a vida? É nesse chakra, né? Então, precisa olhar um pouco para isso. E aí, de novo, os alimentos, né, laranja, os alimentos que têm essa tonalidade mais quente, porque é esse fogo da vida, é essa chama mesmo, né? Que cor que é o fogo? Quando você tá olhando ali para uma fogueira, ele é que cor? Ele vem com essas nuances de um vermelho com laranja e com amarelo, que foi o que eu falei ontem, né, dos elementos. Então, o terceiro chakra é o amarelo. Então, se você parar para observar uma fogueira, ela vem de onde? Ela vem ali da terra, e isso vai vindo e sobe, né? Então, assim, muitas práticas ali em volta do fogo. O fogo faz o quê? Essa transmutação. Então, é de baixo que vem essa força. Por isso que é tão importante, às vezes, a gente colocar o pé na terra, para você fazer essa troca de eletromagnéticos, né? Então, olha como tudo é perfeito, é a natureza, né? Então vem ali um amarelo, um vermelho, ali uma base, e vai subindo isso, né? E vai esquentando. Então, assim, quando eu tô sem fogo, quando eu tô, sabe, assim, com a minha autoestima baixa, quando eu não tô conseguindo sentir prazer nas coisas, eu preciso, por isso que a gente fala tanto da Kundalini, né? Isso aqui precisa se movimentar. Então, quando eu danço, eu ativo esses chakras base, porque eu tô movimentando aqui essa região, tá? Ou a prática mesmo do Reiki, né? Então, pessoas que tiveram aí problemas de relacionamento, de abusos, é muito importante curar essa parte energética no chakra, de equilibrar, porque uma coisa vai levando a outra, tá? Então, esse é o segundo. E o terceiro, e a questão aí até de relacionamento, sabe? Às vezes você tá brigando muito, ou está com problemas para se relacionar, né? Porque, de novo, que eu falei, ele tem a ver com a alegria, com o entusiasmo, com os prazeres da vida. E como que você tá alimentando esse prazer da vida, tá? Ó, agora aqui o terceiro. Aqui na figura parece que ele tá muito perto do peito dela, mas na verdade ele tá aqui. Ó, meu umbigo tá aqui, ele tá 3 ou 4 dedos aqui abaixo. Então, eu tenho o base, que tá aqui embaixo, o sacral, que tá aqui na região dos órgãos, e o plexo. No desenho, parece que ele tá mais em cima aqui, né, do estômago, mas ele tá aqui, mais nessa região, tá? E toda vez que a gente fala frio na barriga, aonde pega? É esse chakra, é o plexo solar. Ele é um dos centros. Todos são importantes, mas ele é um centro onde tem o poder, né? Onde tem essa força de poder pessoal, onde tem esse... da mesma forma que tem as inseguranças, é onde tem a segurança, é onde eu tenho essa potência. Então, aqui, ó, tá vendo? Pode ver quando a gente fala, nossa, que frio na barriga que eu tô sentindo quando eu vou fazer uma apresentação, quando eu vou falar alguma coisa, é aqui que a gente sente. Por quê? Esse chakra, quando você tá aí ansiosa, uma parte boa, vamos pensar, né? Uma ansiedade boa, aquela coisa de frio na barriga, isso aqui tá se movimentando, né? E quando você tá
triste, desanimada, com medo, quando você está extremamente insegura, quando você está extremamente com medo de fazer uma apresentação, de abrir uma live, de fazer um stories, esse chakra é o que dá essa segurança, é o que dá esse poder pra gente. Então, por isso que cor que é o sol? É amarelo, é essa potência, né? Então, por isso que é muito importante a gente tomar sol, a gente ter essa energia na gente. Porque isso revitaliza, né? Então, é de extrema importância a gente estar com esses chakras alinhados. Por quê? Ele é essa nossa segurança, essa potência, sabe? Então, a gente, por exemplo, uma pessoa que ela não tem liderança, que ela não tem autoconfiança, esse chakra dela tá totalmente desalinhado. Então, como é? Vocês percebem que vai construindo uma historinha? Eu preciso sobreviver, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso ter ânimo para manifestar, para poder ter casa, comida, comprar as coisas. Eu preciso ter essa ação, eu preciso fazer. E o relacionamento, eu preciso me relacionar, eu preciso ter os prazeres da vida, eu preciso desfrutar, eu preciso sentir prazer na vida. E aí eu preciso o quê? Segurança. Eu tenho que ter essa autoestima, eu tenho que ter essa fortaleza, eu tenho que me fortalecer. E isso está totalmente associado com os nossos chakras. Se você não é confiante, se você não tem uma boa autoestima, se você tá sempre com medo da vida, tá sempre sem força para ir para a vida, é totalmente relacionado com esse chakra, tá? Então, autoestima, se você tá com autoestima baixa, põe um acessório amarelo, coloca uma roupa amarela. Ah, mas não combina comigo. Não importa. Ativa isso, né? Então, por isso que a gente fala assim, uma casa iluminada, uma casa com luz, é porque a gente vê ali a luz branca, né? Mas você consegue ver essa luminosidade. Porque isso te traz um refresco, te traz poder, te traz autoconfiança, tá? Então, esse é o terceiro. O quarto chakra é o cardíaco, tá? Aqui, ó. Cadê? Aqui, tá? E ele vem como verde, mas ele também tem umas nuances de rosa, que é aqui o amor, né? Que a gente fala muito, é o chakra cardíaco. É onde a gente tem a conexão, é onde a gente tem o emocional, é onde a gente se conecta com essa amorosidade, essa compaixão, esse afeto. E o que faz ele ficar desalinhado? Mágoa, raiva, tristeza, angústia. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Então, quando a gente sente alguma coisa, porque ele tá totalmente... E já se tem estudos, e isso é comprovado cientificamente, que o coração, ele tem ali uma camada de neurônios, né? Então, ele se conecta totalmente com a nossa mente. Então, ele faz essa conexão, né? E aqui, por quê? É o centro do amor, é onde eu sinto e eu emito isso. Então, se eu estou com isso aqui bloqueado, automaticamente eu não consigo nem para cima e nem para baixo, né? Eu tô aqui, ó, com isso, sabe assim, eu preciso chorar, eu preciso pôr para fora muitas vezes para aliviar esse chakra. Por quê? Tá cheio de mágoa, tá cheio de tristeza, tá cheio de julgamento, tá cheio de crítica, tá cheio dessas coisas ali. E muitas vezes, porque, né, quando a gente se abraça, a gente sente ali, a gente se conecta. E é como se muitas vezes o abraço, por isso que tem, né, aquela técnica do abraço, de você abraçar 30 segundos alguém. Por quê? Pode perceber, os outros chakras não se conectam, né, quando você abraça, mas o coração, aqui, ó, a gente encosta. E é como se a gente se alinhasse, calibrasse, revitalizasse o coração, esse chakra cardíaco um no outro. Então, por isso que é muito, 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 muito importante a gente estar com esse chakra alinhado. Dia, as tristezas, vai fazendo isso, ficar do coração de gelo mesmo, né? O autoabraço, não.
seria mais interessante a gente se conectar, porque a gente faz essa troca energética, né? Como um 8 mesmo, assim, a gente fazendo ali uma espiral. O autoabraço pode ser, mas não, é você conectar o seu coração com outra pessoa para fazer essa troca, né? Esse afeto mesmo. Para fazer essa troca energética mesmo, né? Então, se você abraçar uma pessoa que tá muito, você tá muito triste, você abraça uma pessoa que tá melhor, você se revitaliza, né? Você se conecta ali com aquele centro energético da pessoa e isso faz aí uma troca, né? Faz um 8 ali mesmo, né? Trocando essa energia aí do símbolo do infinito. Então é importante a gente abraçar, é importante a gente trocar. Porque o nosso coração tem o que eu acabei de falar, os neurônios, os eletromagnéticos. Então ele entende automaticamente esses neurônios, esses neurotransmissores, essas ondas neurais e cerebrais, elas entendem que eu tô tendo uma troca, que eu tô tendo afeto, que eu tô tendo ali, né, gerando uma emoção na minha mente, no meu corpo. Então, automaticamente, né, que nosso corpo é muito inteligente. Quando a gente se autoabraça, você vai mandar que tipo de mensagem? Você tem que mandar uma mensagem muito de tristeza, né? Aí também aí vai piorar mais ainda. Obviamente, você tocar, você se auto-tocar, o auto-toque em você, passar um creme bem gostoso, né? No despertar tem essa possibilidade, você passar um creme, isso é um toque. Nossos neurotransmissores vai entendendo que você tá ativando aquilo ali. Gente, pega a mão e vai passar um creme e fica ali fazendo uma massagem para vocês verem o quanto isso é relaxante. Outra pessoa fazendo na gente é igual receber uma massagem, é muito bom. Por isso que o abraço em outra pessoa também é muito bom, pra gente trocar, fazer trocas energéticas. Mas quando você tá ali, pega ali um creme e faz. Vai liberando, sabe? Os dedos, vai puxando no corpo, passa creme no corpo inteiro devagar, desliga a mente, igual eu falei os outros dias, e passa, sente. A gente tem energia no corpo inteiro, é eletromagnético. Automaticamente isso ativa os nossos chakras. Então, assim, que nem eu falei do chakra do segundo, do sexual, se você também não se toca, se você também não tem, né, isso, se você não pratica ali um pompoarismo, você também não tá ativando isso. Então, assim, eu preciso só me relacionar sexualmente com alguém para ativar esse chakra? Não, né? Eu tenho outras formas de ativar isso. Poxa, eu não tô me relacionando com ninguém, não vou fazer uma massagem. Faça você mesma, né? Se você não tem aí alguém para abraçar, alguém para fazer essa troca energética, faz você mesma, né? A gente também tem de novo, por isso que serve a criatividade, para eu estar criando, co-criando, manifestando, imaginando, né? E aí estar ativando essas ondas cerebrais, esses neurotransmissores do campo eletromagnético, tá? Então, é importante a gente estar aí com esse chakra cardíaco alinhadíssimo, né? Chorar, falar das emoções, escrever. Às vezes você só escrevendo, só colocando ali para fora esse emocional, você já alivia esse chakra cardíaco, tá? Agora, o quarto chakra. O quarto não, o quinto. É aqui, esse da garganta, tá? O quinto é o laríngeo, é um azul, esse azul aqui, ó, um azul ciano, tá? Então, por isso eu adoro usar aqui para ir ativando também esses chakras, é muito bom pra gente se comunicar, pra gente falar. Por quê? Esse chakra aqui, cadê ele? Aqui, ó, ele fala exatamente disso, da nossa comunicação, da nossa verdade, da nossa expressão, do que eu expresso para o mundo, como eu me expresso para o mundo. Então, tem muitas pessoas que têm muito bloqueio
de fala, né? Porque vão percebendo, é uma consequência. Se eu tô com meu coração, né? Se a minha autoestima tá baixa, se eu não tô tendo prazer no que eu faço, se eu tô com medo das coisas, eu tô me sentindo triste, eu não consigo expressar isso. E se eu não coloco isso pra fora, se eu não falo, se eu não consigo falar, é porque eu tô tendo uma consequência dos outros, né? Dos outros chakras, dos outros centros energéticos. Então, é extremamente importante. Aqui é onde também fica a nossa criatividade, é o como eu me expresso, como eu falo, né? Se eu tô me expressando com raiva, se eu tô grosseira, se eu tô ríspida, se eu tô, sabe, assim, mal educada, isso aqui não tá bom. Tá expressando por aqui, tá saindo pela minha boca, né? Eu tô falando, eu tô sinalizando que não tá bom. Então, eu preciso estar com isso aqui alinhado, porque é como eu me expresso, é como o mundo me vê. A nossa comunicação, ela é extremamente importante. E por que muitas pessoas têm câncer de garganta, tem muita dor de garganta, crianças que têm muita dor de garganta, que vivem com a garganta inflamada, são crianças onde os pais estão brigando, é onde aquela criança não consegue se expressar, é onde aquela criança está sendo abafada. Muitas vezes ela tenta falar e ela não consegue, né? Ela tenta falar o que ela está sentindo e ela não consegue se expressar. Então, observe, se eu tô com o meu cardíaco preso, reprimido, aqui também não chega, não sai, fica entalado, né? E eu vou tendo as inflamações, as tosses, né? Tem gente que, às vezes, quando a gente tá ali com uma tosse que não passa, tem alguma coisa que tá preso ali, né? Que precisa soltar. E se eu equilibro esse meu chakra, se eu posso usar outras cores de roupa, tá? Não precisa ser só aqui de acessório, não. Posso estar utilizando aí roupas, né? Para ativar. Então, podem reparar, né? Quando eu falo assim, é a cor do ano, que cor vai ser? Então, é isso, né? As pedras têm esse poder da gente ativar esses chakras, né? Então, aqui é muito importante a gente estar com o nosso chakra alinhado. Muito importante para a gente conseguir falar do nosso trabalho, da gente conseguir explicar, da gente ter a tranquilidade de conseguir passar o que a gente quer. Então, se eu não tô conseguindo, se muitas vezes eu tento ter uma conversa com alguém e eu não consigo, isso aqui tá bloqueado, isso aqui está desalinhado energeticamente, tá? Então, é extremamente importante, porque isso é como eu me mostro pro mundo. A minha fala, a minha comunicação, a minha expressão vem daqui, né? E aqui, se a gente for ver, é um canal de conexão, né, com a nossa mente e o nosso coração. Sai por onde? Sai por aqui. Então, se eu estou desalinhada aqui, então, já, né? Gente, se um tá, vai desalinhando os outros, né? Então, por isso que eu preciso tá. Às vezes a gente tá trabalhando mais fazendo uma prática, fazendo mais um tipo de exercício, comendo mais tal coisa, e a gente tá alinhando mais determinados chakras. E às vezes os outros eu não tô. Então, aqui é o centro entre esse chakra e esse, né? Que é aqui, ó, deixa eu mostrar aqui no desenho que acho que fica mais fácil. Então, ó, tá vendo? Eu tô aqui, entre aqui e aqui. Entre o meu frontal e o meu cardíaco. E aqui tá o meu laríngeo. É a expressão disso com isso. Da minha mente com o meu coração, tá? Então, por isso que é extremamente importante a gente se alinhar com esse chakra cardíaco. É a nossa autenticidade para o mundo, né? É a nossa verdade, a nossa expressão, é a nossa comunicação, é o jeito que a gente comunica, é o jeito que a gente fala, tá? Então, é extremamente importante a gente estar com esse chakra alinhado, certo? E agora, vamos para o sexto chakra, que é esse aqui, ó. É o chakra, é bem famoso esse chakra também. É aqui o frontal, que ele fica aqui, né? A gente ouve falar muito dele, que é o terceiro olho. Então, ele é o nosso frontal. E ele vai vir aí na cor azul, meio violeta. E ele vai falar das nossas
intuições, das nossas conexões. Peraí. Conexões espirituais, da nossa conexão com o divino, dos insights, da gente ter essa visão, sabe? Assim, ter essa observação. Então, por isso, e pode estudar, tem muitos estudos, né, no Oriente Médio, o olho grego, o olho de Deus, enfim. Então, é aqui, ó, é a nossa conexão com o divino, é a nossa conexão com o mundo espiritual também. Na verdade, né, que nem agora aqui, ó, eu tô aqui com o meu laríngeo, aqui com esse frontal e aqui tem outro, né? Então, vai vindo uma coisa, passa por aqui e sai por aqui. Então, muitas vezes, né, quando eu... algumas pessoas sabem, eu também atendo as cartas, né, as energias pelas cartas do baralho cigano. E é isso, a gente se conecta com a energia, né, através da nossa intuição. A gente faz a captação dessa energia. Então, aqui, ó, e aí a gente desenvolve bastante esse chakra aqui da nossa intuição, dos insights, né, da minha criatividade, da minha intuição, do meu feeling. Vou fazer isso agora. Acho que é melhor não. Então, se eu não desenvolvo esse terceiro olho aqui, se eu não desenvolvo esse chakra, se ele tá obstruído, se a minha intuição não tá boa, se eu não tô conseguindo sentir, porque, observe, daqui pra cima, é o que eu falei ontem, o yin e o yang, né? Eu vou tendo aqui um sentir, e aqui vai vindo muito mais uma questão de toque, de matéria, de aterro. E aqui muito mais uma questão de feeling, de invisível. E pode reparar que foi exatamente um pouco que eu falei ontem. Aqui a gente vê os chakras vermelho, laranja e amarelo, que significa o quê? Luz. Isso é o yang que eu falei ontem. E aqui já vai escurecendo, que esse é o yin, é pra dentro, né? Tá dentro. Se eu observar esses daqui, os de baixo, eu consigo tocar um pouco mais neles, né? Que é a matéria, a minha sobrevivência, é a comida, são os prazeres, é a troca energética, é a sexualidade. Quando eu começo a subir, eu já vou entrando num processo mais interno. Eu já vou entrando numa coisa mais interna, dentro, né? Algo já invisível, eu já começo a não ter essa visibilidade. Tá muito escuro pra vocês? Deixa eu acender a luz, porque eu deixei ela apagada. Mas começou a chover. Melhorou, né? Começou a chover e escureceu. Então, observe o yin dentro, consciência, pra dentro, tá? Então, a gente vai percebendo que ele vai, os chakras vão escurecendo. Por quê? Eu vou tendo uma coisa mais, as emoções, eu não toco na emoção. Eu sei o que eu tô sentindo por instinto, por ter essa, né, hoje a gente dá nome, né, tá com raiva, tá com angústia, mas assim, e aí às vezes eu tenho alguma ação, mas é uma emoção, eu não toco nela, nesse sentimento. Então, ela vai subindo, né, e vai ficando mais escuro porque é dentro, tá? E aí, esse chakra, quando a gente tá em desequilíbrio com ele, eu não consigo mais ter, né, eu tô muito no reativo, eu tô muito no racional, eu não tenho essa intuição. Eu acabo ficando com isso bloqueado. Eu não consigo sentir, eu não consigo intuir, sabe? De muitas vezes ficar só no reativo. Então, a gente precisa trabalhar aqui essa nossa conexão. E aí, gente, é essa conexão com o espiritual. São as meditações, são as práticas, é o soltar. E o que tudo isso tem a ver com o criar? De novo, é o que eu venho falando desde segunda-feira. Quanto mais eu vou desacelerando, quanto mais eu vou fazendo esse exercício de consciência, de interno, de dentro. Ontem a aula foi de ondas cerebrais. Então, quanto mais eu vou
diminuindo, na quarta-feira foi de ondas cerebrais. Quanto mais eu vou afundando as minhas ondas cerebrais, eu vou abaixando essa frequência, eu vou me conectando com isso. Porque eu entro no mundo, no meu mundo interno, no meu eu, na minha centelha, na conexão com o divino, tá? Que nem o último chakra daqui, dessa ordem, né, dos grandes centros aqui, é o chakra coronário, que é aqui, né? Essa parte aqui, que foi o que eu falei no começo, né, da muleira, tem gente que não gosta, ou às vezes se você, por exemplo, eu tenho usado muito cabelo assim, mas eu não posso deixar muito preso, sabe? Eu tenho que deixar um pouquinho solto, porque senão na hora que eu solto dói demais. Usar tiara, eu não posso usar muita tiara, eu amo tiara, mas eu não posso, porque começa a apertar aqui, ó, minha cabeça e fica muito dolorido. Por quê? É muito sensível aqui. Mas por quê? Eu uso bastante a minha intuição, eu treino bastante essa conexão. Se a gente não vai treinando, a gente vai ficando obstruído, a gente vai ficando tapado, a gente vai ficando sem percepção do mundo espiritual, do mundo astral, né? A gente vai vivendo só aqui. O que faz esse chakra aqui ficar bloqueado? É a matéria. Quando eu tô com excesso de chakra básico, eu tô aqui com esse bloqueado, porque precisa ser um fluxo, tem um fluxo energético que passa, precisa fluir. Muitas vezes você não está conseguindo materializar porque você não está com conexão aqui. Você só tá muito louca querendo gerar, trabalhar. E aí você fica com excesso disso, dessa energia. E você não consegue conectar, você não consegue pensar. E aí, de repente, quando você vê, começa um monte de doença, começa os burnouts da vida, igual eu falei ontem, várias coisas, tá? Então, esse chakra aqui, ele é como se fosse o nosso Wi-Fi, né? Em conexão com a espiritualidade, em conexão com a nossa fé, conexão com a nossa intuição, conexão com o divino, é a iluminação, né? Por isso que a gente vê muitas fotos ali com um arco-íris assim pra cima, porque é realmente essa conexão com o mundo transcendental, com o invisível, tem nada a ver com matéria. E o fato de eu estar desconectada, de eu estar com ele bloqueado, né? E aí bloqueado, como que eu bloqueio? Os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas crenças, o meu comportamento, tudo isso faz eu bloquear esses chakras, né? Então, muitas vezes, eu não tô aí praticando a minha fé, eu não tô praticando essa energia sensível, essa energia mais sutil. Eu tô só me alimentando de coisa ruim, eu tô só me alimentando de, sabe, de tragédia, de notícia ruim. Eu acredito que não tem mais solução, que a vida tá muito ruim, entendeu? Você perde essa conexão com o divino, você tampa mesmo aqui, sabe? E o que a gente precisa fazer? É como se aqui fosse, pensa que aqui é um funil. Pensa que a gente é um funil. Se você não faz isso fluir, uma calha, vamos pensar uma calha de uma casa. Vai chover, vai cair um monte de folha. Se você também não fizer os seus pensamentos, a sua intuição, a sua comunicação, a sua emoção, a sua segurança, os seus relacionamentos, você não materializa. Fica um monte de folha aqui, não desce essa água, não flui o fluxo natural da vida. A gente não flui na vida. A gente fica aqui, ó, com um monte de coisa, com um monte... Por isso que fala, conhecimento você precisa fazer ele fluir, você precisa repassar, você precisa compartilhar. Por quê? Muito conhecimento apodrece. O que acontece? A calha entope, chega uma hora que faz o quê? Você espana, né? Então, a gente precisa fazer esse fluxo girar, esse fluxo se movimentar. Porque senão a gente só fica no mundo das ideias e não manifesta, e não realiza. Então, eu preciso ser criativa, eu preciso estar em contato com a criação, com o Criador, para eu manifestar. Jornada criativa ou criatividade não é para você pintar mandala. Não é. É também porque você pintando, você desconecta ali da sua, igual eu falei quarta-feira, das ondas cerebrais beta, e você vai aprofundando e você vai entrando num estado
mas a gente tem como fazer isso de forma consciente, né? Numa meditação, numa respiração, enfim. Agora, quando eu fico ali, né? Eu me sinto tão bem quando eu pinto mandala, eu me sinto tão calma. Óbvio, porque você desconecta o seu pensamento desse turbilhão que é, sabe? Então, é o fluir. Esse é o fluxo natural da vida. Porque isso aqui está desobstruído. Por quê? Você está utilizando, você está se conectando. Então, precisa passar. Que nem o reiki é exatamente isso. Quando a gente está ali fazendo o reiki, isso está vindo através do canal. Quando eu estou com o meu chakra laríngeo alinhado, eu estou em comunicação. Tá vindo. Por isso que eu falo, eu preparo um monte de coisa, chego aqui na hora, eu não sei nada. Eu não sei, eu não falo nada do que eu tinha preparado. Porque eu me abro para poder vir falar aqui o que eu tenho que vir falar. Então a gente tem cada vez mais que se conectar com a espiritualidade. E espiritualidade, você fala, você tem que ir numa religião. Não, você tem que expandir a sua consciência. Você tem que entrar nesses estados que eu falei mais durante. A gente tem que saber das polaridades. Por que eu vivo só numa polaridade? Por que eu tenho que ir para outra? Que não tem nada a ver com o masculino e feminino na forma que se veste, né? A gente precisa expandir para fora, expandir, sabe? Então, não é só sobre artesanato. O artesanato é um caminho para você desacelerar e se conectar com essa criatividade. Por isso que eu falo nos meus cursos, as pessoas se surpreendem quando elas veem ali a capacidade do que elas podem fazer. Porque automaticamente ela se abriu para a intuição dela, para a criatividade dela, e ela manifesta ali um acessório. E quando ela se encontra com aquilo, ela fala, meu Deus, fui eu que fiz? Foi. Por quê? Né? Você intuiu ali, você de alguma forma recebeu ali uma intuição que passou para o seu pensamento e você criou ali um acessório. Então, é uma das formas também da gente criar. Então, para a gente fechar essa jornada criativa, né? Essa semana de jornada, ai, tá pretíssimo o céu. Não é só sobre a gente ficar criando essa matéria, é sobre a gente criar essa conexão com o mundo invisível, espiritual. Por quê? A gente precisa ter uma vida onde a gente saia só desse estado de sobrevivência, onde a gente saia desse estado de doença, onde a gente saia desse estado de escassez, de estar sempre nessa loucura, de estar sempre vivendo nessa vida louca, nesse monte de doença, nesse monte de preocupação, de não conseguir parar e raciocinar e pensar numa solução para um problema. Quando a gente tá com a nossa intuição obstruída e você tem um problema, você nem consegue pensar. Então, por que eu preciso ser criativa? Para simplesmente desacelerar e falar, como que eu posso resolver isso? E vai vir. Se você tiver com esse chakra aqui desobstruído, as ideias vão vir. Porque as ideias, elas estão aqui. No astral. Elas estão. Como é que surge uma ideia? Ela vem de onde? Você compra? Compra também, porque alguém acessou essa ideia. E automaticamente essa pessoa se conectou com o mundo das ideias, das consciências. E ela capta essa ideia. Ela fala, eu vou fazer isso aqui. E vem, porque é o que eu falei. O nosso eu, ele está no estado de consciências que não é a nossa terceira, que não são aquelas consciências que eu falei, beta, alfa, teta, delta, gama. Então, ele tá à frente. Quando eu desacelero a minha onda cerebral, eu capto isso que o meu eu está falando, que o Espírito Santo está falando, que a minha intuição está falando, que Deus está falando. Então, Deus, gente, não é um velhinho barbado que tá sentando, olhando pra você. Tipo, hoje... Exatamente. A gente tem todos os acessórios pra gente se conectar com a gente mesmo.
Então, Deus é muito maior do que, sabe? Ele deu essa capacidade para nós, para que a gente se conecte com essa nossa intuição e a gente resolva a nossa vida, resolva esses problemas terrenos que a gente tem de sobrevivência, de tudo que o plano oferece. Por isso, para a gente poder resolver, essa criatividade serve para isso. Serve para a gente ter uma resolução de um problema financeiro, serve para a gente, que são os nossos talentos, a nossa criatividade, a nossa força. Então, é exatamente para isso, para que a gente consiga levar para o mundo e cada um de uma forma. Às vezes você é muito boa em falar com as pessoas, em aconselhar. Então, realize esse trabalho, né? Será que o seu chakra ali, laríngeo, não está pedindo para isso sair? E outra, observem no corpo de vocês, observem onde tá, sei lá, eu tô com um problema de corrimento, uma coisa, né, vamos falar, uma coisa, mas tem ali alguma coisa no seu chakra sexual que tá sinalizando alguma coisa. Então observa, será que eu não tô fazendo essa energia fluir, né? Ai, tô tendo, sei lá, dor de garganta, vivo com não sei o quê. Observa o que eu não estou falando, o que eu preciso falar. Será que essa energia que está parada aqui não precisa se manifestar? Será que alguém não está passando por aqui, não precisa ouvir o que eu tenho de criativo, de bom, que eu possa mudar a vida de outra pessoa? Será? Por isso que a gente precisa aprender a criar, para a gente se conectar com essa intuição, para a gente pôr para fora os nossos talentos. Porque senão a gente vive uma vida onde a gente é escravo desse sistema que faz a gente só trabalhar, gerar um monte de coisa e não fazer nada. E aí você chega, morre, enfim, não fez nada. Entende? E o sistema, ele é feito para isso, pra gente não se conectar, não ter essa conexão. Cada vez mais a gente tá aí louco de dopamina, tudo doido, tudo aqui, não sai disso aqui, fica só rolando feed. Quando você vê, o tempo passou, você não fez nada, você não consegue pensar, você não tem energia e a vida foi. Entende? Então a gente precisa ser esse despertar. A gente precisa ter esse despertar. Isso é o despertar. É a gente entender que a vida não é só isso aqui. Que existem ideias, projetos incríveis que querem se manifestar através de nós. Que nós temos essa habilidade para trazer soluções para o planeta, para trazer soluções para a vida das pessoas. Nós somos um canal. Esses chakras aqui é um canal. Observa, é um canal. Isso aqui é um canal. Os bichinhos têm o canal deles aqui. Nós somos esse canal para trazer tudo isso para cá. E a gente precisa acessar cada vez mais boas ideias. Por isso que a gente precisa ser pessoas pensantes, criativas. Não ficar só, sabe, replicando o que o povo faz. Então a gente também, o astral, o espiritual, quer usar a gente para coisas muito incríveis. Para onde a gente possa tirar muitas pessoas do estado de sobrevivência. A gente, inclusive, sair desse estado de sobrevivência. Porque quando a gente para pensar, esses políticos, esses poderosos, essa turma toda, existe um ocultismo que quer fazer o quê? A gente não pensar. E aí vem com essas alimentações, com esses estilos de vida, né? Tudo doido, onde a gente não consegue pensar. Onde a gente vira marionete. Ninguém pensa e todo mundo pensa por nós e faz o que quer de nós. É para isso que a gente precisa ter uma vida criativa sem medo, sem julgamento. Nossa, será que meu projeto tá bom? Será que alguém vai entrar nessa live? Será que alguém vai assistir? Eu fiz a semana inteira, tinha 1 ou 2 pessoas aqui, eu não tô nem aí. Isso aqui é material para mim, o que vai servir para os meus projetos, que vai servir para as minhas coisas. Eu não posso pensar que vai ter 100 pessoas, 1000 pessoas aqui. Eu preciso trazer isso aqui. Eu preciso falar, porque a minha intuição pediu. Isso aqui tá gravado, vai servir, é material. E durante a semana várias pessoas passaram por aqui, de alguma forma, cada uma pegou um pouco e deve ter servido. E mais do que para o outro, para mim era muito importante colocar isso para fora. Como um treino mesmo. Como um treino, como um material de deixar isso registrado.
Por quê? Eu preciso deixar o meu chakra de potência, de autoestima, de poder alinhado. Porque quando eu não ponho para fora essas energias, eu também vou bloqueando essas coisas. É como se isso quisesse girar e não sai, só gira, não jorra, só gira. E a gente precisa fazer girar para manifestar. Certo? Então, é isso. Quem passou por aqui, eu vou subir as lives no YouTube no final de semana. Vou deixar essas lives lá por um tempo. Depois eu posto aqui nos stories as lives. E quem não assistiu durante a semana toda vai ter a possibilidade de assistir e puder compartilhar, enfim, desse conhecimento que eu fiz aqui essa semana toda. Na segunda-feira falei dos bloqueios criativos, falei bastante da nossa química do nosso corpo, como que a gente bloqueia isso de acordo com os neurotransmissores que a gente emite e que bloqueia. Na terça-feira falei de vibração, o que acontece com o nosso estado vibracional, né? Quando a gente está muito triste, muito alegre, para a gente se conectar com essas energias e manter o nosso estado vibracional. Na quarta-feira falei de ondas cerebrais, as ondas do nosso cérebro. Por que a gente vive tão louco, né? O que a gente tem que fazer para diminuir, para desacelerar? Ontem falei de Yin e de Yang, que, gente, é um assunto que eu amo, eu sou apaixonada por polaridades. E a gente precisa estudar e entender. Não é só sobre masculino e feminino, e eu me vestir de rosa e colocar um laço e um acessório e eu estou feminina. Não. A gente precisa entender sobre o Yin e o Yang e como eu transito e aonde eu utilizo isso. Falei nisso ontem. E hoje, os chakras. Por que é importante eu estar alinhada com os meus chakras? O que acontece quando eu desalinho? Certo? Você que passou por aqui essa semana, mesmo que tenha sido só alguns minutinhos, deixou um beijo, uma mensagem, enfim, vocês estão aqui agora. Um grande beijo, muito obrigada por sempre estarem por aqui. Eu desejo que a vida de vocês seja muito próspera, muito abundante, que vocês estejam aí alinhadas com a criatividade, com os talentos, com a autoestima de vocês. E eu espero poder contribuir mais aí com a jornada de vocês. Certo? Um grande beijo, fiquem com Deus. Ai, Ale, um beijo, te amo. Fiquem com Deus e até a próxima. Ah, é muito bom também te ver por aqui, viu? Um beijo, fiquem com Deus. Depois eu aviso e posto o canal do YouTube das lives, tá bom? Grande beijo e uma tarde bem maravilhosa e um final de semana também muito